Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo do canal. E nem estava previsto esse vídeo, mas eu recebi um scrap numa postagem no Facebook falando de uma manifestação de jovens contra o aumento de passagem de ônibus. Não, eu não vou condenar esse tipo de coisa. Eu acho que qualquer parcela da sociedade que se mobilize, qualquer parcela da sociedade civil que se mobilize, que vá às ruas lutando pelos seus direitos, é importante para a construção da democracia. Mas eu acho que só pensar isso é um tanto quanto raso. O Brasil, há muito pouco tempo atrás, viveu toda uma disputa política a respeito da reforma política, constituição de partidos, reforma eleitoral, e eu não vi ninguém na rua. E quando se fala de reforma política, do momento histórico que nós vivemos no passado, que se nós nos organizarmos, nós podemos ressuscitar essa questão da reforma política e criar uma comissão sem nenhum parlamentar para tratar disso, com membros da sociedade civil, seria, e eu ainda creio que vai ser, o momento mais importante da história desse país. Por quê? Porque isso altera toda a regra do jogo. E não pode ser feito, a reforma política não pode ser feita, obviamente, por esses motivos, por aqueles que estão jogando. Só para você ter uma ideia, e é importante, fica só mais 2 segundos aqui no vídeo, 2 minutos que seja. Quando você viu toda essa discussão, corta, começar de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui, eu recebi um scrap, não tive problemas técnicos, não deu para gravar esse vídeo antes. Recebi pelo Facebook, 3 dias atrás, dia 16, agora de fevereiro, em Porto Alegre, houve uma mobilização de jovens contra o aumento da passagem de ônibus. Não vou dizer que eu sou contrário, eu acho que quando a sociedade civil se organiza, protesta para conseguir algum direito seu, o que crê seja direito seu, é fantástico, é maravilhoso. O problema é quando você se mobiliza apenas pela causa do teu umbigo. O Brasil passou há pouco tempo atrás todo um processo de reforma política. E eu não vi nenhum desses jovens na rua. E vamos combinar, aumento de passagem de ônibus para quem é pobre pode ser até uma tragédia. Mas o que interfere nisso, que faz com que esse tipo de coisa aconteça, e a maioria dos males desse país, e eu não pretendo ser reducionista, é o sistema político eleitoral, sistema político de constituição de partidos. A reforma política é a coisa mais importante que existe na agenda de lutas de qualquer movimento. Movimento sindical, movimento de mulheres, movimento gay, movimento dos gordinhos carecas que se pretendem youtubers, qualquer movimento. Porque eu tenho uma ideia eu tenho algumas propostas com relação a essa matéria e eu quero deixar aqui bem claro, só para ver o quanto o Brasil pode mudar. Propõe voto distrital misto, que é um golpe na democracia. Por quê? O pretexto deles é que você vai estar próximo geograficamente do teu deputado, do teu vereador, do teu senador. E isso é um absurdo. A proximidade hoje ela é digital. A pressão não é a pressão de meia dúzia de pessoas com bandeira na frente da tua porta. A pressão é de 50 mil, 5 mil, sei lá quantos, dependendo do lugar, de e-mails, de scraps no Facebook, de tweets no Twitter, pressionando o deputado, o senador, o governador, o que porra seja,
para tomar determinadas atitudes políticas, ou chamando ele de ladrão, pedindo satisfações. Essa é a grande pressão. A pressão é a ameaça de diminuir a quantidade de votos que ele recebe. Não é ir para a porta, nós não estamos há 50 anos atrás. E quando você erige uma proposta de voto distrital ou voto distrital misto, você está concentrando o poder aonde? Nos partidos políticos. Nesses que nós temos. Então, o voto proporcional com o voto em legenda, voltar o voto em legenda, para acabar aquele negócio do tiririca eleger cara com 20 votos. Acaba com isso. É ruim? É bom, não é? Podia ser nossa bandeira, né? Financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha. Ninguém pode gastar um centavo, o Estado banca. Homogeneização, eu acertei a palavra, que maravilhoso, sou fantástico, sou muito inteligente. Agora eu erro. Homogeneização de todo o material de campanha. A mesma arte, o mesmo panfleto, tantos panfletos para cada candidato. Olha, você tem o direito de fazer tantos panfletos. Está aqui a arte. Te vira. Uma liberdade de diagramação, disso, daquilo, tudo preto e branco, ou duas cores, ou todo colorido, ou o que seja. E por mim, preto e branco para economizar dinheiro. O que faz isso? Claro que ainda vai ter um desnível, né? De quem tem dinheiro para viajar de helicóptero, de avião, tem gasolina pra caramba, dinheiro para botar gasolina no carro, correr uma vasta área. Mas diminui a diferença brutal entre um grande empresário da construção civil, o sindicalista, que tem apoio de boa parte da sociedade, e o Zé Mané, que é porteiro do prédio, que de repente tem grandes ideias para a sua cidade, para o teu estado ou para a federação, para o Brasil. Então, a ideia política passa a valer muito mais, a proposta política passa a valer muito mais, e o poder econômico passa a valer muito menos. Olha o que muda na estrutura de poder desse país. Outra, impossibilidade de reeleição. Você passa 4 anos deputado federal, é obrigado a ficar 8 anos fora. Isso faz com que você se preocupe não contigo, ou eu comigo, Enio, ou candidato. Não, mas com a ideia. Eu professo uma ideia, eu sou candidato a deputado federal. Na próxima eleição vai ser outro candidato. Ou seja, mais aquele componentezinho do roubar, de financiar a próxima eleição, acaba. Bom, acaba também porque, pela minha proposta, o financiamento é estatal, é público. Além de fidelidade partidária, se criar o expediente da fidelidade eleitoral. Você tem tantas propostas registradas em cartório que você vai ter que colocar em prática determinada quantidade. Vamos dizer, 80% daquilo. Você vai ter que lutar por aquilo. Você não vai cometer estelionato eleitoral. Ah, mas o cara já vai ficar 8 anos fora, então que se dane. Meta de 6 meses, ou de 8 meses, ou de 1 ano para determinados projetos serem encaminhados. Foda-se, você quis ser deputado. Então são essas propostas que há um bom tempo que eu tenho lutado. Eu acho que ainda dá para reabrir esse processo. É uma questão de pressão popular. Todo esse processo de articulação para uma reforma política. Uma reforma política, voltando a dizer, e já encerrando o vídeo, constituída por pessoas fora do ambiente parlamentar, pessoas da sociedade civil. Eu acho que assim esse país vai poder melhorar um pouquinho. Porque não é questão do PT roubar, ou do PSDB roubar, do Fernando Henrique ser ladrão, ou do Lula ser ladrão. Quem assume o poder, só para um exemplozinho, precisa do PMDB. Quem precisa do PMDB se corrompe até se for o Dalai Lama, Jesus Cristo,
Buda, pirula, certo? Que esse vídeo não tenha chegado tão fora da hora e que a gente possa entender que a nossa pressão pode começar a qualquer momento e levar essa discussão. Aqui embaixo, os canais que eu mais curto, onde você vai poder ter um conteúdo muito bacana a respeito de muito assunto polêmico. E uma dica, porque eu vou postar aqui também, uma música de um cara chamado Tim Minchin, que é maravilhoso. É a alma desse youtuber aqui, desse canal, que é uma luta contra essa sociedade de cultura binária, ou você é uma coisa ou você é outra. E isso, Pirula, você conhece muito bem com a tua barrinha de vários vídeos. Era isso, valeu, e daqui a pouco, quando der vontade, tiver algum assunto interessante, eu volto.